Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao melhor canal de conteúdo do fluxo estrangeiro do mercado financeiro brasileiro. Mais uma vez é um motivo de orgulho a gente está mencionando aqui no conteúdo do nosso canal para que vocês que acompanham o nosso conteúdo cada vez mais fiquem atentos na movimentação do fluxo estrangeiro, seja ele fluxo oficial divulgado pelo próprio site da Bolsa e também o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado, pessoal. E nessa semana, dá uma olhada, 6% de queda para o Ibovespa. Antes da gente começar o vídeo, eu vou dar aquele recadinho de sempre. Se você gostar do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like. Pessoal, a gente está ultrapassando aí já 1.000, 1.200, às vezes até 1.500 visualizações dos nossos vídeos e a gente não passa aí de 200 likes. Eu quero que vocês aí mostrem a força do conteúdo que vocês estão vendo para que dê esse feedback, dando aí o seu joinha se você gostar desse conteúdo, porque a gente faz com muito carinho, muito orgulho para você, principalmente investidor pessoa física que está atuando no mercado financeiro. A gente passa pressão de quem manda no mercado. Então, se você também estiver passando por aqui e gostar desse conteúdo, você pode se inscrever aqui no conteúdo do canal, principalmente você que está acompanhando o nosso conteúdo, avise aos seus amigos que fazem parte do mercado financeiro, para que eles fiquem atentos nas movimentações que esses participantes fazem no nosso mercado. Então, recado dado, vamos começar o vídeo de hoje. A gente interrompeu, pessoal, uma sequência de 6 semanas consecutivas aí de valorização para o nosso mercado à vista. Inclusive, eu vou fazer uma parte aqui no conteúdo do vídeo e vou mostrar aqui para vocês o ambiente do gráfico do Ibovespa, ambiente semanal. Olha que interessante, pessoal. A gente veio de 6 semanas consecutivas de alta. Nessa semana, praticamente, a gente conseguiu engolir aí quase 3 semanas de valorização. Se a gente verificar aqui, eu vou traçar um Fibonacci aqui, já tem muito tempo que a gente não passa aqui no conteúdo do canal, esse ambiente gráfico. Olha que interessante, pessoal. A gente marcou um fundo aqui, exatamente lá no mês de junho, lá na região dos 60 mil pontos. E a gente esticou e veio praticamente aqui até 77 mil pontos, ou seja, de 60 para 77, 17 mil pontos, ok? Depois a gente recuou. Quando a gente recuou, a gente veio recuar lá na região dos 70 mil pontos. Se a gente somar 70 mil pontos mais 17 mil pontos, a gente vai chegar exatamente lá nos 87, 88 mil pontos que a gente fez lá, a máxima do nosso Ibovespa. Eu vou até traçar aqui uma projeção de Fibonacci e olha que interessante, pessoal. A gente vai pegar exatamente aqui essa primeira perna, vai fazer aqui depois o recuo e vai demonstrar aqui para vocês exatamente onde que a gente bateu lá nessa nossa expansão de 100% dessa primeira perna, que a gente foi de 60 para 77, depois a gente recuou para 70 e a gente bateu lá 87, quase 88 mil pontos. E olha que interessante, pessoal, o mercado veio subindo, 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 olha onde que ele parou, pessoal. Basicamente aqui, se a gente fosse analisar aqui uma retração desse movimento aqui de baixa, a gente veio e fez uma retração em 618 de Fibonacci, exatamente iniciando aí essa perna de baixa que a gente está tendo aí nessa semana para o nosso mercado. Bom, só que o conteúdo do nosso canal não é ambiente gráfico. Para isso, a gente tem aí dezenas e dezenas de sites para que vocês fiquem ambientados com esse ambiente gráfico e a gente vai demonstrar para vocês aqui o ambiente do fluxo. Primeiro, comentando com vocês aqui o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado. Pessoal, olha aqui o mercado à vista. 258 milhões em vendas. Lembrando que na semana passada a gente tinha subido quase 2% e eles compraram pouco mais de 290 milhões. A gente chegou até a dar uma comentada com vocês que eles estavam com esse ambiente aí de parada, de ambiente vendedor aí do nosso mercado à vista. A gente vai mostrar mais pra frente no vídeo. Só que nessa semana as corretoras estrangeiras voltaram com o movimento de venda no nosso mercado à vista. Agora, olha aqui embaixo, pessoal, no mercado futuro. 1 bilhão e 100 de ponta vendedora. Lembrando que esse contrato Q do Ibovespa Futuro vai vencer na próxima quarta-feira. Aqui no ambiente deles do dólar, ambiente comprador em 32 milhões. Na semana passada a gente já tinha comentado com vocês também que eles estavam com uma ponta compradora já para o início desse contrato U. E nessa semana o dólar simplesmente fechou aí com ambiente de forte valorização comercial, fechando a semana
a 3,86. E aqui embaixo é o que a gente tem de melhor para poder entregar para vocês aqui no conteúdo do canal, que são os 15 ativos que eles atuaram numa ponta compradora, desvalorização média de 4,18, ou seja, perderam dinheiro. Ok, os 15 ativos que eles atuaram numa ponta vendedora, pessoal, 7,57 de desvalorização média, ou seja, ganharam a rodo na ponta vendedora nesse ambiente que a gente está aqui. Então, a gente vai passar diretamente para o nosso gráfico. Olha que interessante, pessoal. Uma semana que eles tiveram uma projeção de lucro de mais de 33 milhões de reais. É o que a gente sempre comenta. Você que está passando pela primeira vez aqui no conteúdo do canal, olha a quantidade de semanas que eles são ganhadores. Eles estavam vindo, pessoal, de 6 semanas praticamente aí consecutivas de ambiente de projeção de prejuízo nos 15 ativos que eles mais compraram e venderam. Em 2 semanas, se a gente somar 7 milhões mais 33, dá 40 milhões. Basicamente, eles conseguiram engolir todo esse ambiente de projeção de prejuízo que eles tiveram aí nos 15 ativos de ambiente comprador e vendedor nessas últimas semanas dentro do nosso mercado. E por isso que a gente comenta, pessoal, vamos sempre ficar atentos em quem manda dentro do nosso mercado. Vamos comentar aqui então os destaques da semana. Na ponta compradora, como carro-chefe e o destaque da semana, pessoal, as ações de Suzano. Mais de 6% de alta e quase 120 milhões de ponta compradora. Interessante que tanto o Suzano quanto o Fibria, papel celulose que se beneficia aí com o ambiente de valorização da moeda americana, foram as duas de carro-chefe de ponta compradora e também Fibria aí com um ambiente de valorização de mais de 2% no nosso mercado. Na ponta vendedora, quem que tá lá, pessoal? As queridinhas do nosso mercado, ou seja, os ativos que têm maior visibilidade aí pelo fluxo estrangeiro, Petrobras e Vale. Petrobras, ação preferencial com uma queda de quase 7,5%, carro-chefe de vendas, e também as ações de Vale, ambiente vendedor. O ativo não chegou a cair tanto, mas teve aí uma semana de desvalorização e a gente está comentando com vocês aqui no conteúdo do canal que já tem algumas semanas que eles estão fazendo esse ambiente vendedor, pressão de venda nos ativos da Vale para o nosso mercado. Se você tiver alguma dúvida, poxa, Renato, mas eles estão vendendo Vale e tal. Pessoal, dá uma olhada em quanto que tem de valorização Vale no ano de 2018. Lembrando que a nossa bolsa, agora com esse ambiente de queda, a gente simplesmente já não está acumulando mais alta no ano de 2018. Ficamos aí levemente com o ambiente de desvalorização. Dá uma olhada na consulta de vocês aí, quanto que Vale tem de ambiente de valorização no ano de 2018. Então eles estão aproveitando o que, pessoal? Para colocar lucro no bolso. Se a gente verificar aqui o destaque de ponta vendedora no nosso mercado, as ações da Croton, pessoal, quase 14% de desvalorização e 62 milhões de reais de ponta vendedora. Interessante que do mesmo setor, as ações de Estácio, eles atuaram com uma ponta compradora de 14 e o ativo caiu. Só que caiu 11. Aquilo que a gente comenta com vocês, pessoal, às vezes no mesmo setor, o ativo que eles atuam mais fortemente numa ponta vendedora ajuda a derreter mais, 13,87 no caso de Croton, contra 11,67 no caso de Estácio. Isso aconteceu, inclusive, também com as ações de Petrobras, pessoal. A Petrobras, ação ordinária, o que eles fizeram com a ordinária no nosso mercado? Eles compraram 92 milhões. O ativo caiu? Sim, só que 4,44 contra 7,44 dos ativos que eles fizeram o quê? Uma pressão vendedora maior dentro do nosso mercado. Então, vamos comentar rapidamente. Eu vou procurar fazer o vídeo de hoje bem mais dinâmico para vocês que acompanham o nosso conteúdo, para ficar muito show de bola, para vocês ficarem craques nessa movimentação do fluxo. Vamos dar uma olhada então em relação aos nossos ativos que fazem parte aí do índice Bovespa, lembrando aí que são 19 horas e 36 minutos dessa sexta-feira. Pessoal, olha que mar vermelho que a gente está tendo aqui diante do ambiente de cotação dos nossos ativos aí que fazem parte do Ibovespa. Setor financeiro, grande maioria dos ativos aí com queda superior a 5%. Destaque de ponta vendedora que a gente teve aqui, as ações de Itaúsa e também as ações de Banco do Brasil. Lembrando que na semana passada, Itaúsa, eles tiveram uma ponta compradora como o segundo maior volume da semana e o ativo subiu. E Banco do Brasil, na semana passada, foi o ativo que teve o quê? O maior volume comprador nos ativos do setor financeiro e o ativo subiu na semana passada. E nessa semana o quê? Pressão de venda.
E olha que interessante, pessoal, se vocês olharem o vídeo da semana passada, o que eles estavam fazendo nas ações do Bradesco? Não só o vídeo da semana passada, tá? Inclusive o Bradesco na semana passada encerrou com ambiente de valorização. E olha nessa semana, Bradesco aí com uma correção mais expressiva de 10% na semana, e eles aproveitaram para quê, pessoal? Ambiente comprador. Dá uma olhada nos vídeos anteriores. Você que está começando a acompanhar o conteúdo do nosso canal, olhem os vídeos anteriores para que vocês vejam quanto eles conseguem antecipar movimentos dentro do nosso mercado. Bom, no setor de consumo, pessoal, somente quem? Magazine Luiza conseguiu terminar aí a semana com ambiente de valorização, aí uma alta de 2% no nosso mercado, e eles atuando aí numa ponta compradora no ativo. Não me canso de falar quantas vezes a gente está comentando aqui no conteúdo do canal que realmente aí é um ativo atrativo pelo ponto de vista do investidor das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. No ambiente do setor de materiais básicos, é aquilo que a gente comentou, Vale vem com ambiente vendedor por parte dele já há algumas semanas, e nessa semana o ativo aí começou a sentir uma queda aí dentro do nosso mercado. E dá uma olhada, pessoal, o que foi de destaque no setor de materiais básicos? Exatamente setor de papel e celulose, como a gente viu aí, as ações de Suzano e as ações da Fibra, ambiente comprador por parte deles no nosso mercado. Aqui no óleo, gás e biocombustível, Petrobras ordinária, eles compraram, caiu menos, a ação preferencial, eles venderam mais e caiu mais. No caso aqui de Ultrapar, não precisa nem da gente comentar, pessoal, que o ativo tinha dado um refresco na semana passada com o ambiente comprador por parte deles, e nessa semana continua o ambiente vendedor Futebol Clube. O ativo vem sofrendo aí com uma grande pressão de venda por parte aí das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Aqui, nos serviços públicos, a gente engloba utilidade pública e também o setor elétrico. Pessoal, dá uma olhada aqui nas ações de Eletrobras. A gente estava comentando com vocês, inclusive no vídeo da semana passada, que o ativo teve uma alta expressiva aí de mais de 6%, e eles não estavam participando desse movimento que a gente já comentou com vocês que acompanham o nosso canal. Eles não gostam do ambiente de incertezas, e é isso que aconteceu. A gente tem aí notícia que vai ter o leilão, depois esse leilão é cancelado, é postergado, e nessa semana aí, ambiente de desvalorização no ativo, no caso do Elet 3, com mais de 14% de queda aí pro nosso mercado, e eles atuando aí numa ponta vendedora em basicamente aí quase todos os ativos do setor em nosso mercado. Pessoal, olha o setor industrial, olha Gol que eles já estavam com ambiente vendedor na semana passada, inclusive aí a gente acompanhou que foi o ativo de maior volume vendedor no setor em relação ao fluxo na semana passada, e nessa semana foi o ativo que mais caiu, mais de 14% aí no nosso mercado, e basicamente aí quase todos aí caindo. Se a gente verificar aqui no setor de saúde, que estava sendo um destaque em relação aos nossos ativos, em relação à performance positiva, nessa semana uma queda mais expressiva. Só que o interessante que a gente consegue observar, pessoal, não foi com um fluxo vendedor muito pujante. Foi sim uma queda percentual aí, principalmente aqui nas ações de Qualicorp, mais de 16%, quase 16% de desvalorização, e eles aproveitaram para quê? Colocar alguma coisa em carteira. Então, a gente segue atento. No setor de telecomunicações, a gente está sempre falando com vocês, né, pessoal? TIM, ambiente vendedor Futebol Clube, só que cansaram de vender TIM. Nessa semana que TIM caiu aí quase 8%, eles aproveitaram para comprar alguma coisa e tiveram um ambiente de venda nas ações da Vivo aí. Aí, inclusive, a gente chega a comentar com vocês já há um bom tempo que eles têm ambiente comprador, e nessa semana aí, ambiente vendedor de Vivo também ajudando nessa movimentação de queda. Ou seja, né, pessoal, muitos ativos do nosso mercado simplesmente derreteram essa pressão de venda por parte deles no mercado à vista, e o mercado em geral também fez essa pressão de baixa aí para os nossos ativos. Eu vou até fazer uma coisa aqui interessante para vocês aqui no conteúdo desse vídeo, pessoal. Eu vou botar aqui o resumo de todos os ativos da semana. Eu não costumo fazer isso usualmente no conteúdo do canal, porque a gente não tem muito esse foco de mostrar todos os ativos. Mas dá uma olhada nessa semana. A gente chegou até a ver lá que para os 15 ativos a gente ficou aí com uma projeção de lucro de um pouco mais de 30 milhões. Se a gente for analisar os 67 ativos, eles tiveram 60 milhões de projeção de lucro nessa semana. E aqui, exatamente os únicos 3 ativos que terminaram a semana com ambiente de valorização, se a gente verificar aqui, fluxo positivo por parte deles. Os outros ativos foram o quê? Petrobras, que eles fizeram simplesmente um long short, onde que eles ganharam dinheiro, por quê?
a ação preferencial caiu mais. No caso aqui das ações do Banco Bradesco, a gente chegou a comentar com vocês que eles estão fazendo realmente aí a recompra diante de tantas vendas que eles vêm fazendo no ativo, e o ativo estava subindo aí durante esses últimos tempos do nosso mercado. Então, é isso que a gente gosta de comentar com vocês que acompanham o conteúdo do canal. Bom, vamos passar agora para o nosso gráfico onde que a gente analisa os setores, pessoal. Dá só uma olhada que a gente pegou essa semana e a gente teve essa retomada do ambiente vendedor no nosso mercado e simplesmente esse ambiente vendedor aqui calçado por venda por parte deles em alguns setores importantes. Setor de carbono eficiente, setor de dividendos e também o nosso setor financeiro. Mais uma vez eu falo para quem é novo no canal. O índice de carbono eficiente é como se fosse um mini Bovespa. A grande maioria dos ativos de peso também tem composição nesse índice, com exceção de Vale. No caso de índice de dividendos, também compõe aí muitos ativos do setor financeiro e o próprio setor financeiro aqui, essa linha aqui vermelha, onde que a gente percebeu aqui um ambiente de leve movimentação de baixa. Olha aqui, pessoal, se a gente verificar aqui das últimas 5 semanas, exatamente isso que a gente está comentando. Ó, setor financeiro que tem peso, eles venderam. Setor de dividendos, que também tem peso, que comporta também os ativos do setor financeiro, eles venderam. O próprio Ibovespa venderam. E também o carbono eficiente, que compõe aí também as ações de Petrobras, ambiente vendedor. O índice de materiais básicos que eles vinham vendendo com muita intensidade por conta de Vale, nessa semana ficou positivo. Mas ficou positivo em função de quem, pessoal? Suzano e Fibria, que também faz parte aí desse índice de materiais básicos. E também o índice industrial, que também comportam ações do setor de papel e celulose, também o setor de siderurgia, e esse papel e celulose também ajudou esse ambiente comprador no setor industrial dentro do nosso mercado. Então, por aí a gente consegue verificar aí essas pressões que eles estão aí no nosso mercado e deixá-los muito atentos com essa movimentação que eles vêm fazendo nos nossos setores. Bom, vamos comentar agora com vocês, pessoal, o mercado futuro. Primeiro a gente vai ver aqui os contratos do dólar futuro. Dá só uma olhada, pessoal. Ponta Compradora Futebol Clube nesse contrato. Lembrando que no vídeo da semana passada a gente tinha comentado que a gente estava fechando na mínima do contrato e eles atuando numa ponta compradora. Eles estavam aí com mais de 50 milhões de reais de ponta compradora, pessoal. Essa bolinha aqui é justamente os fechamentos semanais para vocês ficarem atentos. E simplesmente o dólar na segunda começou a ter um ambiente de valorização, eles compraram. Na terça o dólar continuou a se valorizar, eles aproveitaram para colocar lucro no bolso e voltaram a recomprar quarta, quinta e sexta, sendo que quinta compraram a rodo com a movimentação de alta antes do dólar simplesmente estourar no pregão de hoje. E outro dado que eu vou mostrar aqui para vocês no conteúdo do canal, olha que show, pessoal, como a gente consegue também ter esses dados durante o pregão. Diante dessa compra muito forte que eles fizeram no pregão de quinta-feira, olha o que eles fizeram, pessoal, no dia de hoje, na primeira hora do dia. Olha aqui, a moeda americana subindo e eles aproveitando para colocar o quê? Lucro no bolso. Depois retomaram a partir da segunda hora do dia, movimento comprador e foi assim até o final do pregão de hoje. Mais uma vez, pessoal, a gente consegue ter isso durante o intradiário e é muito show. Olha o que eles fizeram no índice futuro, pessoal. Ponta Vendedora Futebol Clube praticamente aí durante todo o pregão. E eu vou comentar aqui com vocês o ambiente do índice futuro. Dá só uma olhada. Ambiente Vendedor Futebol Clube no contrato que vai se encerrar aí na próxima quarta-feira. Então a gente vai ter liquidez só no pregão de segunda e também no pregão de terça-feira. 5 bilhões de ambiente de venda para os contratos futuros do Ibovespa. Lembrando que na semana passada a gente tinha comentado que o contrato estava fazendo a máxima em 81.530, fechamento de sexta passada, e eles estavam o quê? Vendendo. A gente chegou a comentar com vocês aqui no conteúdo do canal, fiquem atentos, eles costumam antecipar movimentos dentro do mercado futuro com muito mais ênfase ainda do que no mercado à vista. Então, não deu outra, simplesmente a gente teve aí uma desvalorização de 5.130 pontos durante essa semana e eles aí socando o ambiente vendedor no nosso contrato futuro para o Ibovespa. Então, vamos comentar aqui agora, pessoal, sobre o fluxo oficial diante do investidor estrangeiro. Pessoal, na semana passada a gente tinha comentado com vocês exatamente que estava faltando ainda chegar um pouco de gás para o fluxo estrangeiro. A gente chegou até a comentar que a gente estava com 81 mil pontos, só que o fluxo ainda não tinha dado aquela arrancada e estava no mesmo patamar de 8
de 2017, ou seja, agosto de 2017. E o mercado, inclusive, estava subindo na semana passada com os caras o quê? Vendendo. Eles chegaram a vender aqui um pouco mais de 2 bilhões de reais. E nessa semana, com os dados divulgados ainda, eles recompraram parte desse movimento do fluxo oficial. Só que ainda está abaixo da perna de baixa que eles venderam. Lembrando que esse fluxo oficial ele é divulgado com 2 dias úteis de atraso, conforme norma do próprio site da Bolsa. Ou seja, a gente tem ainda o pregão de quinta e de sexta-feira. Pela movimentação das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, a gente provavelmente vai vir uma pressão de venda nesses 2 dias restantes do nosso mercado, onde que a gente terminou aí o Ibovespa a 76.500 pontos dentro do nosso mercado. Começando a ficar aí uma certa normalidade diante desse ambiente vendedor do fluxo estrangeiro em 2018. Por que a gente comenta isso, pessoal? Onde que tem essa bolinha aqui, ó, é a cotação de encerramento do Ibovespa. Em dezembro, a gente encerrou em 76.400, ou seja, praticamente a gente já devolveu toda a alta que a gente teve aí no início do ano. E o fluxo, pessoal, fechou exatamente aqui, ó, com 9 bilhões e 400 do fluxo acumulado desde junho do ano passado. E a gente ficou o quê? Muito abaixo desse patamar, com o nosso Ibovespa muito acima. É isso que a gente comentou com vocês no conteúdo do canal. Não fiquem dando bobeira. Quem manda não tinha engatado ainda a ponta compradora no nosso mercado, e é isso que a gente vai ficar muito atento com vocês sempre nos nossos vídeos, para que vocês percebam a pressão de quem manda dentro do nosso mercado. Então, para a gente poder encerrar, a gente vai pegar aqui exatamente aquela movimentação do ambiente, do fluxo em relação ao comportamento mensal. Eu tenho uma notícia muito boa, pessoal. Por quê? A gente está caindo no mês de agosto 3,42. O fluxo estrangeiro, devido a esses dias de movimentação que foi divulgado pelo próprio site da Bolsa, ainda está com uma ponta compradora. Cerca aí de 500 milhões no nosso mercado e um investidor pessoa física vendendo, pessoal. Ambiente vendedor aí de cerca de 370 milhões. Será que o investidor pessoa física está realmente começando a entender o mercado e o funcionamento? Seria uma utopia, mas é principalmente voltado ao conteúdo do nosso canal, que sempre tenta alertar quem? O investidor pessoa física. Diante de tanta venda que a gente estava verificando aqui do investidor estrangeiro, essa linha verde, o investidor pessoa física estava comprando, com o mercado caindo, caindo, caindo. Aí agora o mercado se recuperou, ele começou a vender porque não aguentava mais ter essa projeção de prejuízo diante de tanta queda, só que agora o mercado voltando a cair, um investidor pessoa física e também aqui o nosso institucional nacional que comprou durante toda essa queda, começou a arder, eles estão começando a vender também. Vamos ver se tem essa movimentação aqui no conteúdo do canal, aberto o olho do investidor pessoa física que faz parte do mercado financeiro. Por isso que eu comento novamente com vocês, pessoal. Se vocês tiverem alguém que está dentro do mercado financeiro, convide a assistir o nosso conteúdo, porque é muito show de bola. A gente tenta passar aqui para vocês informações de muita valia sobre o comportamento do investidor estrangeiro no nosso mercado. Então, eu desejo a vocês um excelente final de semana. Se você gostou desse vídeo e acompanhou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like. Você, se quiser também, pode se inscrever no canal. E eu desejo a vocês um excelente final de semana novamente, com muito descanso, para que na semana que vem a gente possa encarar esse mercado de frente e sempre aproveitando no ambiente intradiário a movimentação dos players que mandam dentro do nosso mercado. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!